Bom, o segundo tema importante da semana é o tema da vacinação, né? Quer dizer, nós estamos vivendo aqui uma situação, em primeiro lugar, né, um primeiro comentário é o seguinte: nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, que é o seguinte: todo mundo está discutindo a vacinação, que é uma discussão relevante, mas não prestam atenção no que aconteceu com a vacina até agora e o que está acontecendo, porque as mortes estão se multiplicando. De repente, né, passada a eleição, antes da eleição nós vimos mais uma expressão do milagre brasileiro, ou seja, que sem tomar nenhuma medida séria, o Brasil se transformou num país paraíso da, da redução da infecção e das mortes. Terminou a eleição, a vacina deve ter aí um conteúdo eleitoral muito forte, né? A vacina veio com tudo. Não sei se a vacina tem um acordo com os governadores, os políticos e tal, para deixar a coisa acontecer na eleição. Nós vimos também que os demagogos de plantão que falavam que era para ficar em casa, que não podia sair para fazer ato público pelo fora Bolsonaro nem nada, saíram na rua com tudo na época da eleição, né? O que é um escárnio contra quem acredita nessas bobagens que eles falam. Bom, então nós temos esse problema, né? A discussão está concentrada na vacinação, mas nós temos uma situação que não é a situação da vacinação. Nós temos uma série de problemas relativos à vacina, como, por exemplo, o fim do magérrimo auxílio emergencial que foi aprovado aí pela Câmara, que a esquerda, naquele momento, apontou como uma grande vitória política, mas que agora, aparentemente, essa vitória política não vai conseguir, sabe-se lá Deus por quê, que nada mudou, se reproduzir, né? Parece que o orçamento está influenciando o problema da reforma política, do auxílio emergencial. Só repetir aqui o que nós dissemos antes: o auxílio emergencial foi um recurso para evitar, né, que o país explodisse no momento em que a situação da vacina estava sem perspectiva nenhuma, da vacina estava sem perspectiva nenhuma, que o controle da pandemia estava sem perspectiva nenhuma. Então, foi colocado esse problema do auxílio. Isso aí ajudou também a evitar que a economia fosse para o fundo com extrema rapidez, né? E agora, toda a conversa é que o auxílio vai parar e a situação da população vai ser uma situação delicada, mas os governantes, né, golpistas, estão contando que com a vacina eles vão conseguir controlar a situação, que é uma coisa um tanto quanto abstrata, né? A vacina, nesse sentido, está sendo usada como um mecanismo político para controlar a população. Quer dizer, o governo vem e fala assim: olha, nós temos a vacina e tal. Ninguém sabe como é que vai se dar o plano de vacinação, nem nada, mas a questão da vacina já foi colocada em jogo como um elemento político muito claro. Bom, a respeito da vacina surgiu aí o debate, né, que é um debate que foi colocado pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem uma base social que é uma base crítica das instituições, né? Nesse sentido aí ele está numa posição melhor do que a esquerda, apesar de que a crítica dele é extremamente superficial. Ele procura voltar a base dele contra o regime político, né? Contra as instituições, contra as personalidades, quer dizer, ele aparece como um candidato rebelde, né? Embora ele não seja efetivamente. E um dos motivos que ele usou, né, de acordo com a sua ideologia, é a objeção à vacina. Isso aí criou, numa parcela da população, uma rejeição à vacina. A esquerda não, porque a esquerda no Brasil é uma esquerda meio que em estado de coma, né? Ela vai a reboque da burguesia. A burguesia direitista lançou a ideia de que a vacina tem que ser obrigatória. Se o cidadão bolsonarista ou influenciado pelo bolsonarismo botou na cabeça dele a ideia de que ele não quer se vacinar, não. Ele vai ser vacinado, doa quem doer. Essa é a política geral, quer dizer, atropelando os direitos das pessoas.
uma coisa simples, né, para a esquerda seria dizer que ninguém deve ser forçado a se vacinar, né? No entanto, a esquerda, de um modo geral, vai atrás da burguesia. A campanha da imprensa é muito grande, né? Os argumentos são argumentos que sensibilizam uma determinada parcela da esquerda, porque é uma esquerda, em geral, pequeno-burguesa, né? Argumentos que, na verdade, não têm nenhum fundamento, que é o seguinte, são os seguintes argumentos. Primeiro, do que você tem que respeitar a ciência, né? Como se a ciência fosse uma espécie de divindade. Segundo, que os direitos individuais não podem se colocar acima dos direitos coletivos, o que é outra confusão um tanto quanto grotesca do que são direitos, né? O fato é que, com essa política, primeiro, a esquerda vai sempre a reboque da direita, né? É a direita que tem essa política, não é a esquerda. A esquerda simplesmente está, como é que se diz, apoiando uma politicagem da direita contra o Bolsonaro por motivos eleitorais, né? Não está apoiando nada de progressista, nada de essencial, né? E, em segundo lugar, a esquerda acaba se transformando numa massa de manobra da direita. Esse problema, né, nós já falamos várias vezes aqui, mas não custa nada repetir, que durante todo o período da pandemia, a esquerda ficou a reboque da direita, né? Usando como pretexto a oposição ao Bolsonaro, né? A posição, esse é um aspecto central do problema, né, político no Brasil hoje, o problema da oposição ao Bolsonaro. Mas vejamos rapidamente. Num primeiro momento, né, os governadores de direita, encabeçados pelo governador João Dória, que é muito de direita, praticamente já é um homem de extrema direita, levantou a palavra de ordem, né, de que era preciso isolamento social. Nós denunciamos naquele momento que o isolamento social, primeiro, era uma medida isolada, né, que não havia outras medidas para fazer frente à situação, não havia nem informação, como não há até hoje, fidedigna sobre a questão da pandemia, não havia um sistema para testar as pessoas, não havia uma atuação do Estado nos bairros populares para ver a evolução da situação da pandemia, e que, portanto, numa grande medida, a questão do isolamento social era pura demagogia. Uma boa parte da esquerda pequeno-burguesa, bem pensante, como acontece sempre, né, com as posições do PCO, se insurgiram contra essa posição, sem se dar conta de que o que nós estávamos falando era uma realidade, né? Primeiro, que as medidas eram, em grande medida, inócuas. Segundo, que para o grosso da população, esse isolamento social não funcionava em nada. Veja os transportes coletivos, etc. e tal. Hoje em dia, ninguém na esquerda faz o balanço, né? Na época, por exemplo, eu me lembro que pessoas chegaram ao extremo de falar que nós estávamos querendo matar a população por causa quando nós criticávamos, né, o caráter da ação do Estado em relação à pandemia. Só que, qual é o balanço desse debate? O Brasil hoje é o terceiro país com mais mortes. Isso se a gente acreditar, se nós acreditarmos efetivamente nos números que foram apresentados até aqui. Porque o Brasil muito bem pode ser o país número 1 com mais mortes. Porque tudo isso é uma manipulação, há um ocultamento, ninguém sabe o que está acontecendo, não há estatísticas confiáveis nem nada. Mas terceiro lugar mundial é extremamente ruim. E dentro do país, qual é o pior lugar? É o estado de São Paulo. Quer dizer, a única explicação, né, para a defesa do que fez o governador João Dória em São Paulo seria dizer que, se ele não tivesse feito isso, o Brasil teria inúmeras vezes mais mortes. Isso é insustentável, porque o número de mortes é extremamente grande e está
subnotificado, subinformado. Né? Quer dizer, o balanço dessa política de seguidismo à direita é desastroso. A situação brasileira é uma situação catastrófica. Né? É uma situação de total incapacidade de combater a pandemia, como nós dissemos. E agora, né, os otimistas de plantão, que é a esquerda pequena burguesa bem pensante, está falando, não, agora a vacina vai resolver tudo rapidamente, estamos salvos, etc. e tal. Quer dizer, uma política que é a política de seguir a reboque, né, da burguesia, da opinião da imprensa e tudo mais. Né? Aqui nós temos que fazer uma pequena digressão para explicar uma coisa que diz respeito ao primeiro ponto da posição do Marcelo Freixo em relação à Coreia do Norte, e é o problema da vacina, que é o seguinte. Que eu acho que esse ponto é muito importante que os nossos próprios militantes entendam bem. Os militantes do PCO, as pessoas que concordam com a política do PCO, entendam bem. Existe uma pressão constante na sociedade no sentido de que todo mundo deve se alinhar com uma certa opinião dominante. Né? Essa opinião dominante ela é apresentada de diversas maneiras belas, né? De maneira bondosa, de maneira maravilhosa, que é você deve se alinhar com a opinião científica, você deve se alinhar com a opinião esclarecida, razoável, democrática, etc. e tal. Na realidade, tudo isso é uma farsa, né? Não existem opiniões científicas razoáveis e democráticas, o que existe é a opinião das classes sociais. Isso é que realmente existe. A sociedade é uma sociedade política, ela não é uma sociedade neutra, nem remotamente neutra, ela é uma sociedade totalmente dominada pela opinião política da burguesia, né? E, logicamente, que o normal seria que a burguesia, uma burguesia que, vamos dizer uma coisa muito clara, não é uma burguesia minimamente progressista, é uma burguesia profundamente reacionária, como é o caso da burguesia brasileira. A burguesia que administra esse país com todas as taras que tem a sociedade brasileira. Né? A pobreza, a exploração completamente desumana, a defesa da escravidão no campo, o assassinato de pessoas no campo, o assassinato de pessoas pela polícia militar nas grandes cidades. Quer dizer, esse país, que é um país que tem um funcionamento social e político monstruoso, ele é dirigido, logicamente, que por uma burguesia monstruosa. O que as pessoas apresentam como sendo a opinião esclarecida, normalmente é a opinião dessa burguesia. É a opinião da classe dominante desse paraíso que é o Brasil. Essa não é uma opinião da ciência, da filosofia, disso, daquilo, daquele outro. É a opinião do Dória, é a opinião dos grandes capitalistas, dos banqueiros, e essa opinião tem como base uma única coisa, que é manter, né, o status quo, onde esses setores têm uma posição extraordinariamente privilegiada em relação à maioria miserável do país. Né? De um modo geral, o que nós vemos aqui é que existe uma pressão para que todas as pessoas se alinhem com essa opinião média, que é apresentada pela esquerda como sendo uma opinião da esquerda, mas que na realidade não é uma opinião da esquerda. Quando vários setores da pequena burguesia esquerdista falaram que o negócio é ficar em casa, eles estavam simplesmente reproduzindo a opinião da classe dominante. Assim como na questão da vacina, hoje estão reproduzindo a opinião da classe dominante. Quer dizer, de um modo geral, né, o que nós vemos, né, é uma coisa que precisa ser muito bem esclarecida, é que a opinião média da esquerda, quer dizer, não da esquerda política, da esquerda partidária, mas da esquerda em geral social, é uma opinião que é formada pela imprensa burguesa, pela burguesia,
pelos meios que a burguesia tem de dominar a opinião pública. E a esquerda procura apresentar essa opinião como sendo uma opinião de esquerda, né, o que é totalmente absurdo. Quando o PCO apresenta uma posição crítica, que é uma posição que é baseada, primeiro, nos interesses da classe operária, da pobreza que domina o Brasil, da população pobre, explorada, esmagada, pisoteada, e com base no marxismo, vêm as críticas de que a nossa posição é absurda, como a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é absurda. E ela é absurda por quê? Porque ela é absurda? Não, porque ela se apropriou o capitalismo, porque ela é um inimigo do imperialismo, né? Então, na Coreia do Norte, o problema não é que a burguesia foi expropriada, o problema é o corte de cabelo da população. No caso do PCO, a mesma coisa. A campanha, as críticas que são feitas ao PCO têm o mesmo nível intelectual e político. As pessoas querem que nós façamos parte da opinião média, né? Que nós tenhamos a mesma opinião que o PSOL, tenhamos a mesma opinião que esquerdistas que estão aí entre o PT, que estão no PT e são direitistas, gente que está entre o PT e o PSDB e tal, esse âmbito de esquerda que é vago e tudo mais, querem que nós nos alinhemos com essas opiniões. Isso não é possível, isso não acontece, não vai acontecer nunca. Nós somos, né, a nossa posição, que não é apenas uma opinião, mas é um guia para uma luta política, é uma opinião discordante, né, desse enorme coro de pessoas que são defensoras, com nuances, da posição majoritária da burguesia. A burguesia, ela aparece com uma cara pseudo-democrática, pseudo-razoável, e com isso ela arrasta a pequena burguesia de trás dela, né? Ela arrasta a pequena burguesia esquerdista, liberaloide, etc. e tal, e arrasta a pequena burguesia direitista também, né? O surgimento do Bolsonaro provocou uma ruptura na classe média direitista, né? Mas, de um modo geral, a coisa continua como sempre. Quer dizer, esperar, né, que um partido revolucionário, que um partido marxista tenha a mesma opinião que a Folha de São Paulo, que o Estado de São Paulo, com alguma nuance, é acreditar num conto de fadas, né? E se a pessoa tem a mesma opinião, se a pessoa tem a mesma posição que a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rede Globo, etc. e tal, ela não tem uma opinião própria, ela não tem uma opinião crítica, ela não tem uma opinião, ela não tem uma posição, um programa revolucionário, ela simplesmente vai a reboque da burguesia. É isso que é necessário considerar. Foi por esse motivo, por exemplo, que quando a burguesia lançou a campanha contra a corrupção, a maior parte dessa esquerda aderiu à campanha contra a corrupção cegamente, né? A burguesia falava coisas absurdas, que a corrupção é o pior mal do país, que a corrupção mata mais gente do que não sei o quê. Quer dizer, são coisas que só no momento em que a propaganda está sendo feita que você pode acreditar numa bobagem desse tamanho. Pior ainda, quiseram mostrar que nos governos do PT a corrupção teria sido maior do que nos governos anteriores. Quer dizer, uma coisa que, para você acreditar nisso daí, você primeiro precisa fazer lobotomia, para depois acreditar. Toda essa bobajada era repetida pela esquerda de uma maneira esquerdista, mas era repetida pela esquerda. Uma boa parte da esquerda apoiou a Lava Jato. Eles apoiaram o processo do Mensalão, depois apoiaram a Lava Jato, depois apoiaram, inclusive, a condenação do Lula, apoiaram o golpe de Estado de 2016, agora ninguém quer ficar com esse mico aí, né? Tanto que na campanha eleitoral municipal, o Boulos queria aparecer como grande defensor, grande opositor do golpe e grande defensor do Lula, sendo que ele não foi nenhuma das duas coisas, né? Quer dizer, essa ideia de que você deve ficar a reboque da opinião da burguesia, tudo bem que a maior parte das pessoas é relativamente inconsciente de que é disso que se trata, impede você de ter uma política crítica, uma política minimamente transformadora da sociedade onde a gente vive.
E na questão da vacina a gente vê isso. Quem faz a campanha pela obrigatoriedade da vacina é a burguesia e é a direita. Bom, no último período, essa situação ela piorou por causa do Bolsonaro. A burguesia, que é muito hábil, né, ela domina a política nacional desde tempos imemoriais, né, ela é a classe dominante e ela sabe usar todos os recursos da maneira mais sábia possível. Ela transformou a esquerda nacional num verdadeiro marionete. Primeiro deram o golpe de Estado, prenderam o Lula para ele não participar da eleição, criaram todo o negócio da corrupção, elegeram o Bolsonaro. Bom, depois que eles elegeram o Bolsonaro, eles começaram a preparar, né, eles falaram, Bolsonaro tem que ter apenas um mandato, nós temos que recuperar o controle das instituições do governo na próxima eleição. Começaram uma campanha anti-Bolsonaro. E a esquerda toda participa da campanha anti-Bolsonaro da burguesia, não uma campanha anti-Bolsonaro e contra os golpistas independente. Participa como o último carro do trem, o último vagão do trem desse comboio que é nós estamos fingindo que nós lutamos contra o Bolsonaro. É isso que está acontecendo. O pior de tudo é que uma série de opiniões da burguesia vão se transformando em opiniões da esquerda. Nós já denunciamos aqui inúmeras vezes a adesão da esquerda à política repressiva, né? A política policial e judiciária repressiva contra a população. Toda vez que nós falamos que não tem que haver nenhum tipo de exaltação para punir as pessoas, isso daí recebe uma resposta muito negativa da esquerda. A esquerda quer participar da política punitiva da burguesia, que é uma política fascista, né? Quer participar da política de linchamentos e tudo mais, e toda vez que você desafia isso, os esquerdistas eles vão à loucura, né? O próprio fato da pessoa ficar extremamente emocionada nesse debate mostra que ela está fanatizada por uma opinião da burguesia, né? Quem não está fanatizado discute as coisas de maneira racional.